Hoje falarei com vocês sobre um tema que é fácil para todo mundo, porque não tem um ser humano aqui na face da Terra que não passe por isso. Então falarei hoje sobre dificuldades. Quais são essas dificuldades que a todo momento bate à nossa porta e muitas vezes nós olhamos para aquilo e falamos assim: nossa, mas por que isso está acontecendo comigo novamente? Ou então nós observamos um padrão repetitivo na nossa vida e aquilo vai se perpetuando e a gente não consegue sair desse ciclo vicioso. Quando eu falo de dificuldades para vocês, eu quero que vocês atentem, principalmente como eu sou terapeuta holística, por várias vertentes. Então, principalmente pelas constelações familiares, eu vou apontar para vocês quais são essas dificuldades que nós temos, que está intimamente ligada ao nosso sistema familiar. Mas não tem como a gente falar isoladamente de algo tão grande que são as nossas dificuldades, sem a gente falar um pouco mais sobre as outras terapias holísticas que eu tenho a possibilidade de ter acesso e também fazer com que vocês possam refletir. Então, mais do que nunca, hoje eu venho trazer para vocês reflexões. Se vai doer, gente, aqui é um lugar de incômodo, né? Então, quando eu falo de constelações familiares ou de falo sobre qualquer outro tema que eu venho trazer clareza e consciência para vocês, eu chamo vocês à responsabilidade. Qual é o nosso papel no dia de hoje, na nossa família, na nossa vida, no nosso meio, no nosso trabalho, que a gente tem e a gente muitas vezes não percebe. E a gente vai deixando as coisas acumularem e as coisas vão tornando-se maiores do que a gente. Então, essa reflexão ela é de profundo conhecimento e também de cutucar vocês. O que hoje vocês podem acessar que vai fazer com que vocês... não é que a gente, quando toma consciência, as coisas ficam mais fáceis, não, mas ficam mais leves, né? Então, quando eu falo das dificuldades, eu vou começar falando sobre as constelações familiares. As nossas dificuldades estão intimamente ligadas às dificuldades do nosso sistema. Então, eu quero que vocês comecem a refletir e olhar para a vida de vocês e ver no entorno se está algo repetindo ou não que é do sistema. Se dentro do trabalho, quais são as pessoas que dentro do sistema familiar de vocês que teve simetria com o que está acontecendo hoje no trabalho de vocês. Se dentro do trabalho de vocês existem alguns julgamentos que vocês têm em relação ao pai de vocês que hoje reflete no trabalho. Porque, como eu sempre falo com vocês, as 3 ordens do amor faz com que nós tomemos consciência de algo muito grande. E quando nós entendemos sobre os julgamentos que nós temos em relação aos nossos pais, nós começamos a nos libertar de tudo que pode nos dificultar. Então, quando eu falo de dificuldades com vocês, eu começo a alertar vocês que as nossas dificuldades maiores estão nos nossos relacionamentos com os nossos pais. Então, quando nós começamos a atentar para isso, olhar para isso com muito amor e com muito carinho, dizer sim para isso e continuar a nossa caminhada, nós temos mais chances. Mas Renata, mas como assim? Eu já tentei, você fala nos vídeos, eu já tentei. Aí tem gente que fala comigo assim, eu já tentei perdoar, mas a palavra não é perdoar, né? Porque quando eu falo eu perdoo vocês, eu fico no lugar maior. E aí, eu me tornando maior, eu caio de novo no desequilíbrio. Então, eu desequilibro a ordem. Então, quando eu falo com vocês, eu quero que vocês comecem a tomar consciência, porque aqui no olhar sistêmico, gente, é apenas um alerta para vocês entenderem, para vocês perceberem que existe algo aí que vocês não percebem e que isso, quando eu falo, faz total sentido para vocês, porque tocam a alma de vocês. Eu falo de coisas que vocês nunca ouviram ninguém falar, ou ouviram outros consteladores falar. Mas o jeito que eu falo, vocês se identifiquem na maioria das minhas falas, que é a vida de vocês que eu estou falando. Então, quando eu falo das leis sistêmicas, eu aponto para vocês que quando nós estamos em desequilíbrio com o nosso sistema, nós não temos como estar equilibrados no mundo. Então, quando eu estou com dificuldade de me relacionar com os meus pais
e principalmente com os maiores, com os avós, os bisavós, né? Ou então se tem emaranhamento no sistema, eu dificilmente terei uma vida leve. Então, as dificuldades podem estar intimamente ligadas aos nossos ancestrais. Mas Renata, mas quando você fala isso, é um determinismo muito grande, né? Muitas pessoas podem achar que é um determinismo, né? Se existe no meu sistema, eu também tenho que passar por isso. Não é que tem. Quando nós tomamos consciência que existe algo e nós tomamos a consciência e procuramos a cura disso, nós começamos a nos libertar. Dizemos sim para eles, mas nós pedimos a bênção para que nós possamos fazer o nosso caminho, para que nós possamos ser nós, que muitas vezes nós somos todo mundo do sistema, menos nós. E aí a gente está fazendo a vontade dos nossos avós, a vontade dos nossos pais, a vontade de todo mundo e menos a nossa vontade. Se a gente chega nesse planeta para viver a nossa vida, fazer as nossas vezes, por que eu estou aqui fazendo as vezes do outro? Então existe algo que está em desequilíbrio. Eu não estou vivendo a minha vida. E aí quando eu não vivo a minha vida, eu fico fora de mim. Eu fico fora do meu centro e aí eu me perco. E aí vem as dificuldades. Então falar dentro das constelações familiares sobre dificuldades, eu aponto para vocês que podem haver desequilíbrios nos relacionamentos entre o sistema. Então eu posso ter dificuldade de me relacionar com meu pai, ou com a minha mãe, ou com os meus avós, ou eu sou super bem resolvida com os meus pais e com a minha mãe e com meu pai, e a minha criança interior está ferida lá atrás. E isso faz com que eu hoje tenha dificuldades com os meus pais, porque minha mente, que mente, fala que está tudo ok. Mas quando é colocada a constelação, nós observamos que as pessoas estão mais no passado do que no presente. Então a constelação faz isso. Faz com que nós tomemos a nossa força, a nossa potência para que nós possamos estar hoje resolvidos no agora, para nós não ficarmos no passado. Porque quando nós estamos no passado, nós temos dificuldades inúmeras, porque nós perdemos tempo, né? Então, diante das constelações familiares, quando eu falo de dificuldades, eu aponto para algo que existe no sistema. E principalmente, se as dificuldades estão ligadas ao financeiro, eu estou com alguma dificuldade com a minha mãe. Ela pode estar viva ou não. Ela pode estar encarnada ou não. Mas a minha imagem de criança que fez com que essa imagem entrasse em julgamento. Então, alguma percepção que eu tive ou vivi da minha mãe que fez com que eu hoje tivesse julgamentos inconscientes. Não na mente que mente, tá, gente? Porque já relatei várias vezes que nas constelações os julgamentos que aparecem estão todos na inconsciência. E as pessoas nem tinham noção como que isso influenciava na vida delas. Então, quando eu tenho dificuldade de me relacionar, quando eu tenho dificuldade com as amizades e quando eu tenho dificuldade com o trabalho, eu tenho dificuldades com a figura masculina. Então, essas dificuldades, na verdade, né, com o meu pai ou com a minha mãe, determinam as minhas dificuldades na vida. E aí eu não tenho como falar de dificuldades na minha vida se eu não falar do sistema. Então é importante que nós atentamos para tudo que é isso, para que nós olhamos para isso e busquemos a cura para isso. E nada melhor, né, se eu estou falando de constelações familiares, que a gente tenha a oportunidade de trazer o tema e fazer uma constelação. Mas Renata, eu já fiz constelação e não tem muito tempo, né? Vou relatar um caso e ainda continua acontecendo algumas situações e eu percebo muitas vezes que meu pai faz de tudo para me aborrecer. Então o que eu tenho para falar é o seguinte: independente do tempo, né? As constelações, vocês fazem a constelação hoje e elas podem ressoar até 2 anos. Então, se eu estou falando com vocês que vocês fizeram a constelação hoje e aí passa-se 2, 3 meses e vocês continuam ainda na mesma situação, eu tenho para dizer para vocês que é tudo muito novo para a alma.
Eu, por exemplo, né, vou fazer 44 anos, se eu consigo perceber algo da minha alma agora, muitas imagens que eu construí têm 44 anos. Então, a gente não desvincula das imagens, nós começamos a digerir essas imagens. E as pessoas, gente, elas não mudam. Então, o que vai mudar e que vai nos facilitar é o jeito que a gente olha o mundo. Porque as pessoas vão continuar do mesmo jeito. Só que quando nós temos a oportunidade de olhar para as nossas questões nas constelações, nós temos a oportunidade de ressignificar algo. E aí, com isso, nós temos a possibilidade de olhar para aquilo de outro jeito. Se o seu pai continua do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, ele é grande, né? Ele não vai mudar. E o que aconteceu e que você viu, você ainda está digerindo para que você possa entender da melhor forma possível, não a sua mente que mente, a sua alma. Então a sua alma vai chegar ao ponto que seu pai vai continuar fazendo as mesmas coisas que te irritavam antes e que hoje você vai olhar para ele e falar assim: eu sinto muito pelo seu destino. Eu sinto muito por você não conseguir ser diferente. Eu, graças a Deus, graças à oportunidade das constelações familiares, eu tenho a oportunidade de olhar para tudo isso, paizinho, e olhar de uma forma com muito amor para você. Eu digo sim para o seu destino, mas eu peço todos os dias que você possa me abençoar para que eu possa viver a minha vida. Que muitas vezes as coisas que você me faz ainda me incomodam, porque eu sou tão pequena. Eu fico ainda naquele lugar, Pai, de criança birrenta, esperando algo do Senhor. Que eu sei que você já me deu tudo que você tinha, mas eu espero algo do meu imaginário. Me abençoe, Pai, se eu posso ser eu. Me abençoe se eu posso olhar para o Senhor com muito amor, porque eu ainda tenho minhas dificuldades, mesmo tendo olhado e ressignificado todas as questões. A minha alma precisa de um tempo. Então, quando nós começamos a entender que o outro não vai mudar, né? Quando a gente mexe nas constelações, todo mundo que foi olhado ali nas constelações, essas pessoas todas são mexidas, mas elas são mexidas ao ponto que elas permitem. Então, cada um só muda o tanto que é permitido mudar. Então, cada pessoa que é posicionada ali no campo, elas vão sentir energeticamente tudo o que aconteceu no campo. Então, a possibilidade de mudança no sistema todo é muito grande. Então, quando nós colocamos o nosso pai, colocamos a nossa mãe e colocamos o nosso marido, os nossos filhos, todas essas pessoas que estão ali, elas são energeticamente envolvidas, porque existem representantes para a alma dessas pessoas. Então, se as pessoas não chegam a tantas mudanças, ou elas mudam, mas não mudam tanto que vocês queriam, que é um tempo verbal sacana, né? Queriam, poderiam, seria, é porque você ainda não se curou em você. Você ainda está na sua criança pedinte. Então eu peço que você dê um tempo para você, de digerir, de absorver, e todos os dias, quando você tiver dificuldades no que você diz respeito ao seu pai, você possa olhar e falar assim: como eu te amo. E como que eu preciso tanto da sua aprovação que tudo que você faz acaba me incomodando. Porque eu te amo muito, meu pai. E eu digo sim para tudo que você faz, mas me abençoe se eu posso ser eu, se eu posso viver minha vida com mais leveza, se eu posso olhar para os homens sem desejar que eles sejam o que eu queria que você fosse. Eu vi muitas coisas na constelação, mas muitas coisas ainda não foram digeridas. Então, Pai, de qualquer jeito, de qualquer forma, você é o pai perfeito para mim, você é o pai certo para mim, porque graças a você hoje eu estou aqui, porque se não fosse você, eu não estaria aqui. E eu fui tão perfeita nisso, o Senhor foi tão perfeito nisso, que eu tive a possibilidade também de dar a vida, e eu agradeço. O seu estágio de consciência não é o meu, e eu entendo, porque nos tempos atrás, os nossos ancestrais estavam preocupados no prover as coisas.
E hoje nós temos as coisas e temos a possibilidade de olhar as nossas dificuldades íntimas. Aquilo que todo dia bate na nossa porta, nos alertando. Você está achando que você está fera? Você vai cair de novo. Então, as nossas dificuldades estão intimamente ligadas às nossas dificuldades de nos relacionar com os nossos pais. E quando eu falo isso, muitas pessoas que podem assistir meu vídeo no IGTV ou no YouTube podem falar assim, mas eu nem convivo com meu pai e me dei bem financeiramente e que bom. Porque dificilmente, se você tiver sucesso financeiro, né, sucesso no trabalho, você pode ter dificuldade de relacionamento. Então, tudo o que existe dentro de nós de julgamento do nosso pai, ele vai fragmentar e vai mostrar a todo momento quais são as nossas dificuldades. Então, se eu julgo o meu pai, né, e em algum momento eu vou ter dificuldade. Eu posso estar bem no meu trabalho, mas eu posso estar um fiasco no meu relacionamento. Então, não tem como, gente, essas dinâmicas ocultas que Bert Hellinger observou, né? E através das ordens do amor que ele percebeu nas tribos Zulus, não tem como nós estarmos desconectados dos nossos pais e não termos dificuldades. As dificuldades vêm justamente como se nós fôssemos ingratos com de onde nós viemos. É como se nós olhássemos para os nossos pais, aquele veículo que nos trouxe à Terra, e nós olhássemos e falássemos assim, eu podia ter vindo de Boeing e vim com esse carro aí, esse carro velho. Então, o tempo todo a vida vai nos alertar que foi o melhor jeito, foi essa chegada desse jeito. Então, falar de dificuldades faz com que nós atentamos justamente para as ordens do amor, que fala justamente sobre o equilíbrio, sobre o pertencimento e hierarquia. Quando nós estamos ajustados com essas 3 leis, nós estamos em equilíbrio. E vários vídeos meus aqui no IGTV, vocês têm a oportunidade de olhar e de ver, eu falo sobre essas ordens do amor que faz com que nós nos conectamos com os nossos pais. Então, Renata, muitas das minhas dificuldades estão intimamente ligadas aos meus pais? Sim. Né? Eu posso falar de uma forma muito direta, que está ligada ao sistema, e eu posso também falar sobre a frequência vibracional da Terra. Então, se eu no meu sistema, eu já estou emaranhada, já estou bem embolada, e ainda com a vibração da Terra tá baixa, eu acabo atraindo mais do mesmo para mim. Então, a gente vai começar a apresentar dificuldades potencializadas, entende, gente? Então, nós devemos mudar as nossas vibrações. Então, se as coisas estão caminhando para dificuldade, não estou tendo dinheiro para nada, o dinheiro sumiu na pandemia, tudo aconteceu, qual é a energia que você está mandando para o planeta? Qual energia que você está mandando para o universo? Né? Então, diante de tantas dificuldades, por que umas pessoas prosperaram? Por que algumas pessoas conseguiram vencer? Por que algumas pessoas conseguiram juntar dinheiro? Então, isso tem a ver intimamente. Além do meu sistema, tem a questão vibracional. Então, tudo se interliga. Né? Quando eu falo com vocês de terapias holísticas, eu não tenho como falar de terapias holísticas sem falar de todos os segmentos. Então, as constelações vai trazer informações do seu todo, do campo maior, que é o seu sistema. Então, vocês vão acessar informações do todo. E quando eu falo de frequência, né, através de mesa radiônica, vezes de barras de axis, vezes através de várias terapias holísticas que o mundo está tendo a oportunidade de acessar, nós podemos ir desemaranhando a nossa aura, a nossa alma, nós temos a possibilidade de melhorar a nossa vibração. Mas a manutenção disso depende de vocês, né? Então hoje eu estava saí da roça, estava vindo para cá e eu sempre fiz prece com os meus filhos de manhã. E aí eu fazendo a prece matinal, vim falando com a Maria Fernanda, na hora que eu acabei a prece, eu falei com ela assim, Maria Fernanda, você ouviu tudo que a mamãe falou na prece? Ela falou assim, ouvi. Eu falei assim, então tudo que eu falei, você viu que no final eu pedi proteção pro seu pai, para você, pro Gabriel e para mim? Mas eu peço pelo meu amor incondicional a vocês. Mas somente a gente tem a possibilidade de nos proteger.
né? Então, em todas as minhas preces matinais, eu deixo claro para eles que eu não peço a Deus que me livre de alguma coisa. Eu peço a Deus que me dê força, sabedoria para eu manter a minha energia. Porque eu sou o imã, eu sou a atração. Então não adianta eu ficar pedindo a Deus para me livrar se eu tô puxando, né? Então, através do que eu falo com eles, eles começam a entender que o universo é bem complexo. Mas se a gente entender um pouco, a gente tem a possibilidade de não atrair tantas coisas que a gente não queira para nós. Então, existe no macro, no nosso sistema, algo que faz com que nós tenhamos dificuldades, não como um determinismo, que eu vou explicar isso para vocês, que tem no nosso sistema, mas como uma forma de transformar toda dor em amor, né? Então Deus, o universo, é tão perfeito que ele escolheu essas 3 ordens do amor para que os humanos, os seres humanos, nós tivéssemos a forma de nos equilibrar aqui e de nós entendermos que somente com essas ordens nós conseguimos estarmos aqui no todo, sabe? Plenos. Então, quando nós começamos a entender essas dinâmicas do nosso sistema, nós começamos a entender que tudo que foi do nosso sistema e hoje, por algum motivo, eu estou repetindo, isso não é maldição, né? Que a gente pode ouvir que as pessoas em outras religiões falam que é maldição familiar. Isso não é praga, isso não é coisas ruins, sabe? Tudo que acontece hoje com a gente, que pode ter acontecido, que aconteceu com o nosso sistema, é intimamente uma readaptação, uma oportunidade do sistema, por amor, se ajustar. Olha que coisa grande, porque só existe o amor que cura e o amor que adoece. E aí, quando nós descobrimos que nosso amor estava indo para a dor, nós começamos a perceber que somente através do amor que nós temos a possibilidade de cura. Então, na verdade, o que tem no sistema não é uma maldição para mim hoje, em 2021. O que tem no sistema é algo que foi muito difícil, é algo que teve muita dor lá atrás e que as pessoas fingiram que não existiram, as pessoas ignoraram, as pessoas excluíram. Só que para um sistema todo entrar em harmonia, é preciso que tudo isso seja revisto. Então, o universo é tão perfeito que a organização dele ela é muito bem feita. Eu falo isso e na mesma hora eu até me emociono. Por quê? Porque olha só, são muitos seres humanos que já passaram aqui na Terra. Vocês concordam? São várias, milhares, bilhares, trilhares de pessoas que passaram aqui na Terra. Então tinha que ter um mecanismo de ajuste. Então Deus, né, uma próxima live, uma oportunidade, eu posso falar sobre Deus aos olhos das constelações familiares. Deus está acima disso tudo, sabe? E nós estamos aqui com as ordens do amor. Então ele está acima do bem e do mal. O que faz com que nós percebamos que existe o amor, o ódio, ou Deus e o diabo, ou céu ou inferno, é a nossa ignorância, sabe? A nossa luta interna entre saber e ignorar. Olha que coisa bonita. Eu vou falando com vocês e já vou pensando nos grandes filósofos da humanidade, os grandes pensadores, eles já tinham essa noção, essa percepção, porque eles já tinham acessado essas informações grandiosas, né? Então, não existe o céu e o inferno, não existe o bem e o mal, não existe os opostos, sabe? Toda essa dualidade que contrapõe, na verdade, é uma luta entre o saber e ignorar. Quando toda a humanidade tiver conhecimento das ordens do amor, das 3 leis sistêmicas, a humanidade vai ter a possibilidade de entender que só existe o amor. E tudo que nós vemos aí no mundo é totalmente o amor que adoece. Então, alguma coisa aconteceu no sistema que fez que todo o sistema adoecesse. E para que o sistema
novamente, se cure, é preciso que venham as ovelhas negras, que são despertas, todos que procuram um tema igual constelação familiar e as terapias holísticas são ovelhas despertas. Então, nós quando procuramos algo para a nossa cura, nós somos a cura não somente de nós, nós curamos todos os nossos ancestrais e curamos todos os nossos descendentes. Olha que coisa linda! Então, através dessas ordens do amor, Deus, que sabe de tudo, que é a onipotência, o Todo-Poderoso, Ele está acima disso tudo e nós estamos aqui tentando nos equilibrar nessas 3 ordens. E aí, quando todos os sistemas, o meu, o de vocês, forem se ajustando, nós seremos a unidade. Toda a humanidade será una. E todos nós seremos a grande família universal, porque nós conseguiremos ir para o amor que cura. Então, todas as nossas dificuldades, quando eu falo de sistema, na verdade são ajustes que nós devemos fazer no nosso sistema, que é micro. Vamos pegar a nossa família aí, que é micro, mas eu falo dos descendentes aí da milhares, né? E aí quando a gente pega o tronco comum de todos, se a gente consegue curar, nos curar e os nossos ancestrais e descendentes ser curados, a humanidade ficará mais curada. E aí não vai haver mais o mal e o bem. Todos nós estaremos em ressonância, em equilíbrio com essas ordens do amor. E aí nós conseguiremos olhar para todas as pessoas com o mesmo amor que nós olhamos para os nossos filhos. Isso é muito forte, ó. Porque nós entenderemos que todos esses ajustes que foram feitos por sistemas, na verdade, era a intenção para que Deus fizesse com que nós amássemos, aprendêssemos a amar os nossos filhos, a entender o nosso sistema, para que nós tivéssemos a possibilidade de amar o outro como ele mesmo. Nossa, é muito forte, gente, é muito forte. Ó, me emocionei. E quando eu falo isso, eu falo de um lugar que parece que eu recebo a pancada assim, meu coração até acelera. Então, a gente ir ajustando as nossas dificuldades no nosso sistema faz com que nós, cada um avançando com o seu sistema, chegue a uma cura, né? E gente curada só quer coisa boa para o outro, né? Então, eu também me emociono, né? Eu emociono vocês e eu me emociono porque quando eu falo, né? Seja nos meus atendimentos, né? Muitas pessoas já fizeram constelação comigo e sejam aqui na live, eu não consigo ser tão cartesiana numa constelação. Então, eu não consigo, graças a Deus, eu não consigo ser imparcial. Eu poderia trazer as informações de uma forma bem técnica, mas eu escolhi trazer de uma forma que faça com que vocês sintam o que tem dentro de mim, sabe? Que nada adiantaria se eu falasse os conhecimentos que eu tenho de constelação familiar e das terapias holísticas que eu atendo, se eu não falasse algo que me tocasse tão profundamente. Então, muitas pessoas não me procurariam do jeito que me procuram para poder constelar. Eu falo de coração, sabe? Quando eu me emociono aqui, eu me emociono de verdade, porque eu sou tocada de uma força muito grande que eu me transporto para este lugar que eu falei com vocês, sabe? Desse amor único, desse amor que todas as pessoas terão pelo outro. Então, eu acredito que vocês já passam por isso, sabe? Eu coloquei até um post esses dias no meu stories que eu falei justamente sobre isso. Eu não consigo passar perto de um cachorro sem fazer um carinho e eu sempre tenho ração. E aí o meu marido, às vezes, quando a gente sai da roça, meu marido vai com o carro dele na frente e eu vou atrás. Aí, quando eu estou saindo de casa, eu falo assim, não, me espera que a gente vai junto. Aí ele fala assim, o seu junto é ótimo, porque eu tenho que ficar esperando
todos os lugares que você para dar ração para cachorro. Então, gente, quando eu olho os cachorros de um jeito que eu olho os meus cachorros. Então eu começo a perceber que tudo que eu sinto pelos meus cachorros eu consigo transferir para os outros cachorros, sabe? E aí a gente começa a perceber que o que é do outro também é nosso, sabe? A dificuldade do outro também é nossa. Meu marido fala assim comigo, não dá pra ir com você, porque você me atrasa. Você acaba me atrasando, porque eu tenho que ficar parando. Aí ele falando com meu pai esses dias, não, Zeuzinho, eu vou com a Renata, mas pra ir com a Renata tem que fazer uns pit stop. E às vezes eu tô querendo acelerar e a Renata vai parando. E aí, quando eu vejo aqueles cachorros, eu remeto aos meus. E aquilo, eu olho para aquilo passando fome, os meus com a ração lá, e aí eu não consigo, gente, eu não consigo. E aí o que eu quero falar com vocês, que todas essas dificuldades que nós temos está intimamente ligada ao nosso sistema e está intimamente ligada a tudo que é. Não tem como eu avançar na Terra sem que as pessoas avancem comigo. Não tem como eu fazer uma caminhada sem que eu tenha vontade de levar mais gente. Porque quando eu decidi fazer esse Instagram e eu comecei a fazer as lives aqui, foi justamente para que as pessoas elas pudessem perceber que existia algo na vida delas que poderiam mudar, sabe? Que podia ser diferente e que existia algo que calava fundo na alma delas. E aí foi uma forma que eu fiz para despertar isso e também uma forma de retribuir o tanto que eu recebi, né? Então, a gente quando recebe muito, a gente fica com um peso, sabe? A gente fica com um peso, no entanto, aqui na live tem um monte de gente que eu já falei para fazer curso com constelação, para ser constelador, porque para mim não existe concorrência de constelador, sabe? Existe o cliente certo para o constelador certo. Então, se tem 7 bilhões de pessoas no planeta, eu tenho 7 bilhões de possibilidades. Então, o que é bom para mim pode ser uma contribuição no trabalho das pessoas. E aí eu coloco todo mundo para ser constelador. Então, porque foi bom para mim. E aí quando eu vejo pessoas que têm perfil, né, tem várias pessoas aí que conversam comigo e eu notei que tinha perfil e é uma possibilidade de ajudar no trabalho delas, eu sempre falei, faz curso de constelação, porque quanto mais terapeutas holísticos tiver no planeta, mais a humanidade vai ser curada. Então, gente curada não enche o saco, gente. Quando a gente começa a olhar a humanidade e vendo aonde que a humanidade está ficando presa, a gente fala assim, Jesus do céu, as 3 ordens do amor para essa pessoa já seria de bom tamanho. Então, quanto mais pessoas ficarem sabendo como são as terapias holísticas, como funcionam as constelações, mais pessoas terão a possibilidade de descobrir um caminho de cura, sabe? Porque a humanidade já está percebendo que somente a medicina convencional não dá conta das coisas da alma. E aí a gente começa a ver que as pessoas têm que desembolar, têm que dar a linha na pipa, ajudar, porque às vezes o caminho dos psicólogos são as constelações familiares, porque o cliente fica muito tempo contando história da mente que mente. E nas constelações não tem história. Nas constelações, quando ele posiciona o boneco, eu sei todas as informações do seu inconsciente. Então, eu só tenho a agradecer. E a forma melhor de eu agradecer é eu estar sempre disponível. Então, independente, a pessoa me liga, quer conhecer a constelação, ela não quer fazer agora, ela só quer conhecer, eu sou super disponível. Eu estou aqui, né? Eu sempre faço a pré-live para poder tirar as dúvidas. Eu estou aqui de coração aberto para poder falar um pouquinho de muito que eu recebi, sabe, gente? Porque facilitou o meu caminho e pode
através dos meus vídeos, facilitar o caminho de muitas pessoas. Então, quando eu falo com vocês sobre dificuldades, eu quero que vocês entendam que essas dificuldades estão intimamente ligadas aos relacionamentos de vocês com os pais de vocês e também a vibração do planeta Terra, né? Por que eu estou falando isso? Por causa da frequência vibracional. Como existem muitas pessoas desequilibradas nas ordens do amor, desequilibra a vibração do planeta e as pessoas acreditam que vai dar tudo errado, que elas não vão conseguir. Essa pandemia mesmo deu um rebuliço em todo mundo, mexeu com todo mundo. Pessoas que não mexiam com certo tipo de trabalho começou a mexer porque não tinha outra possibilidade. Então, dentro de uma gama de possibilidades, as pessoas que tiveram a oportunidade de aproveitar isso, elas conseguiram encontrar o caminho do meio. Elas conseguiram achar um lugar de prazer, porque às vezes estava fazendo muito tempo uma coisa que não dava prazer, né? Então, eu sou muito grata às constelações familiares, eu sou grata às terapias holísticas, eu sou grata à escola aonde eu trabalho, porque eu tenho a possibilidade a todo momento. O que eu faço aqui, eu faço na escola também, gente. Então, eu sou uma pessoa que eu não trabalho. Eu sou uma pessoa que faço algo que todos os dias o meu coração bate e dispara. Eu sou uma pessoa, né? A gente está mexendo em obra lá na escola, eu e a diretora, e a gente entrega esse mandato agora no final de 2021. Nós vamos entregar a nossa escola de um jeito tão especial, toda reformada, toda pintada, toda com muito carinho, porque nós duas temos uma paixão muito grande pelaquela escola. E lá eu ainda vou passar muito tempo ainda naquela escola até eu aposentar, então nada melhor do que tratar aquilo com muito amor, porque é de lá que sai o meu pão. Então, lá que também me proporcionou fazer uma formação tão valorosa igual são as constelações familiares, né? E de lá saiu o dinheiro para eu fazer todas as terapias holísticas que eu fiz e as que eu vou fazer. Então eu tenho muita gratidão no meu coração porque eu sempre estive nos meus 100%. Vocês estão no 100% de vocês em todos os lugares? Porque as dificuldades vêm justamente quando nós estamos fazendo o que a gente não ama. Quando a gente faz o que a gente ama, não tem como o nosso coração palpitar, o nosso olho brilhar. Eu sou uma pessoa que aonde eu estou, eu sou isso aqui, né? Certa feita, eu estava numa corrida em Brasília e a gente finaliza as provas muito duras, aí a gente vai para uma piscina de gelo. E naquele momento uma pessoa virou para mim, aí a gente fica conversando, né, porque fica lá no gelo. Eu não sei ouvir sem contribuir, sabe? Eu não sei também ouvir e não falar o que eu acredito, porque muitas pessoas às vezes para emendar assunto falam, você tá certo. Eu não sou assim, né? Eu a todo momento, como eu fui tomando consciência do que eu queria para mim, eu fiz um post hoje lá no feed, assim, meu ouvido parece que tem um filtro, sabe? Meus olhos têm um filtro, então eu não sei não ser o que eu sou aqui com vocês. Na vida eu sou assim, eu sou coerente, a gente tem que ser coerente, sabe? Então, se vocês forem lá procurar informação na escola de quem que é a Renata, eles vão falar, é aquela que trabalha rindo, é aquela que trabalha, eu não tenho dia difícil para mim, escola é um lugar, ainda mais escola pública, é um lugar que não é leve, mas eu transformo todos os dias que eu estou lá em um lugar leve. As demandas não são leves e eu transformo as demandas em frases leves, porque eu escolhi estar ali. A gente tem que ter consciência que se eu não tivesse ali, teria um outro profissional, né? Se eu não tivesse ali porque eu gostasse ou que eu não quisesse, teria um outro profissional muito melhor que eu para poder assumir esse lugar. Só que muitas vezes a gente fica empurrando com a barriga. Eu não. Eu escolhi entregar meu 100%. E que vocês possam entregar sempre 100% de vocês para que a dificuldade não bata a porta de vocês, porque todos os lugares têm dificuldades. E aí, quando as pessoas falam que a escola é difícil,
e ouve da minha boca que não é, as pessoas falam assim, você é doida, entendeu? As pessoas falam assim, não sei onde você tá com a cabeça. As pessoas já estavam pela hora para entrar de férias, né? Que estavam no online, trabalhando online. E eu praticamente, como a gente está em obra, a gente, além da parte burocrática da escola de papel, nós estamos fazendo a limpeza pesada de organizar armário, de organizar a escola, para todo mundo receber uma escola digna. E eu não estava cansada. É lógico que depois a gente quer descansar, mas em nenhum momento eu abri minha boca querendo e pedindo férias. Eu sabia que as férias iam vir, mas eu estava naquele momento no 100%, entregando o meu melhor. E muitas vezes as pessoas estão fazendo algo que não gosta, e aí faz de meia boca, e aí vai arrastando aquilo, e aquilo vai tornando cansativo. E aí, como ela não gosta de fazer, ela atrai coisas que ela não gosta, aí vai ter vários problemas. Então, quando nós tomamos consciência, a gente é capaz de falar não. A gente é capaz de olhar para aquilo e falar assim, não concordo com isso. Aí, voltando ao assunto, a gente naquela piscina de gelo, aí um rapaz estava conversando comigo, virou e falou assim para mim, meu pai é isso. Saiu o assunto de pai, né? Que é tanto tempo a gente fica no gelo. Aí eu virei e falei assim, seu pai só é o que dá para ele ser. Você acredita que aquilo dali marcou tanto ele, né? Que ele é bem longe daqui, ele mora bem longe daqui. Que aí depois ele entrou em contato, né? Porque a gente tocou o Instagram e tudo, ele entrou em contato, teve contato no meu Instagram, a gente conversou e ele falou assim, você falou um negócio que eu nunca tinha ouvido de ninguém. Porque todas as vezes que eu conto as histórias dos casos dos meus pais, as pessoas concordam comigo. E você, na hora que você falou que meu pai só era o que dava para ele ser, você me fez olhar para o meu pai com tanto amor, de uma forma tão diferente. E aí eu comecei a entender meu pai de uma forma mais leve. E aí depois ele veio fazer a constelação comigo presencial. Ele viajou bastante para poder eu constelar ele em BH, porque eu fui correr lá e eu acabei constelando ele lá. Então, ele rodou 700 quilômetros até BH para ele poder ser atendido por mim. Então, a gente não pode perder a oportunidade de sermos nós, de falarmos aquilo que o nosso coração acredita, porque às vezes é a única oportunidade que nós temos de marcar alguém para que essa pessoa acorda. Porque senão a pessoa continua ficando na sua zona de conforto e aquilo fica bom. E aí ela não vai tomar consciência, porque todo mundo tá falando com ela que ela tá certa, que o pai dela não é bom, que é isso, que é aquilo, né? E as pessoas quando ouvem falar de constelação familiar, elas falam assim, porque você não tem um pai e uma mãe igual a mim? Então, o que existe no seu sistema que está sinalizando uma cura para que todos os outros do sistema também tiveram dificuldades, não somente você, para que seu sistema possa ser curado? Porque se os sistemas hoje estão mais leves, são as curas que nós procuramos para nós. E aí, quando eu me curo, eu curo e alivio o destino dos meus filhos. Qual é a sua parte de responsabilidade que você observa no seu sistema e você fala assim, ah, não, é assim mesmo. Não, ninguém muda e não sei o quê. Lógico que ninguém vai mudar. Quem tem que mudar somos nós. A responsabilidade é nossa diante de tantas coisas que nós ouvimos. Se a gente ficar na ignorância sem saber, é menos mal do que quando a gente sabe. Porque aí, quem muito foi dado, muito será cobrado. Porque aí a gente tem consciência e aí a gente não tem como só saber se a gente não mudar, né? Então, quando nós procuramos algo que nós amamos profundamente, todo momento é hora de dar depoimentos, é hora de dar testemunho. Então, as pessoas, quando nesses grupos que eu frequento, que eu gosto muito de pessoas, que eu gosto muito de aglomerações e que essa pandemia eu não tive mais a oportunidade de encontrar, e aqui é o meu lugar onde várias pessoas me assistem, eu tenho a possibilidade de falar algo que me toca profundamente o meu coração, que me faz bem, e eu tenho a possibilidade para que o outro possa também aliviar o destino dele. Então, que a gente possa todos os dias ter a oportunidade de aliviar o destino dos outros, porque às vezes uma palavra que nós falamos,
alguma frase, igual eu posto todos os dias no meu status do WhatsApp, agora aumentei para o Facebook e estou colocando no meu Instagram pessoal e o profissional. Todos os dias eu posto as frases para que as pessoas, naquele momento que ela para ali um pouquinho para ler, ela fala assim, nossa, isso aí tem tudo a ver comigo, isso faz sentido. Então, não é somente nas lives e nem nesse meu Instagram profissional que eu ouço as mensagens que as pessoas me mandam. No WhatsApp, se eu atraso um pouquinho, se eu mando mais tarde o status, as pessoas falam, nossa, achei que você não ia mandar. Então, é uma coisa tão simples, tão boba, que eu amo tanto fazer, que eu não sei, gente, eu não sei acordar e não postar a minha hora da beleza e as minhas mensagens. Porque elas falam tão bem para mim e aquilo dali pode fazer bem para alguém. Todas as mensagens ali não são indiretas e não são algo meu, mas são coisas que eu olho assim, né? Essa semana passada mesmo eu postei muita coisa sobre depressão. Está aparecendo muitas pessoas com depressão, né, nessa pandemia. E aí eu falei assim, gente, eu vou postar algumas também para poder as pessoas que têm depressão ou lerem essas mensagens e aquilo trazer um acalanto para elas, sabe? E aí as pessoas falam, me cobram. Nossa, você postou hoje mais tarde. Nossa, adoro essas mensagens. Eu adoro a hora da beleza. Então, assim, isso é tão simples, tão pequeno, né? Eu não ligo. Vocês podem pegar minhas mensagens, que não são minhas, eu também pego de outros lugares. Vocês podem colocar no status de vocês à vontade, podem colocar no stories, não precisa me marcar, porque isso não é meu, isso é da humanidade. Então, quanto mais pessoas compartilharem coisas boas, mais coisas boas teremos no mundo, né, gente? Então, as dificuldades vêm quando nós temos dificuldades no nosso sistema com os nossos familiares, principalmente os nossos pais. E as nossas dificuldades, elas só se perpetram se nós continuamos vibrando na mesma frequência. Quando aquilo chega no momento que a gente não aguenta mais sofrer, as dificuldades são tão grandes, aquilo traz tanta dor no nosso coração e que nós procuramos uma cura para a nossa alma, aquilo passa a fazer sentido não somente para nós, mas para todos o sistema. Porque quando eu me curo, todos do meu sistema, todos os meus ancestrais são curados e todos os descendentes são aliviados através do que eu sou. Então, mais importante do que qualquer coisa que vocês possam ouvir é que vocês comecem por vocês, sabe? Vocês comecem a perdoar vocês, a se perdoarem, porque hoje vocês não são as mesmas pessoas que fizeram algo que vocês hoje podem ter vergonha ou se entristecer, mas que hoje vocês têm a oportunidade de ser um pouquinho melhor. Se a gente ficar presa nos erros, nas dificuldades, nós não avançamos e o tempo urge e a Sapucaí é grande. Eu convido a todos vocês a olhar para as dificuldades de vocês como oportunidades de cura, como oportunidades celestes, divinas, de um momento que o seu coração tem o despertar para algo muito maior. É olhar para essa dor e transformar todo o amor que é possível para que nós possamos nos juntar à família universal, que é a família do amor. Que Jesus possa nos envolver nesse abraço fraterno, nesse lugar de muita paz, né? Eu espero que vocês também estejam sentindo muita paz, que nós possamos ser emissários de Deus aqui na Terra, que mesmo com a nossa imperfeição, todos os dias nós possamos fazer algo bom para alguém, né? Que não é porque nós não somos perfeitos que nós não somos capazes, que nós possamos ser todos os dias a palavra amiga. A gente não tem mais como abraçar e nem dar o consolo, mas que nós possamos ser aquele lugar em que as pessoas falam assim, eu vou ligar para Renata, eu vou mandar uma mensagem para Renata. Então, que vocês também possam ser essas pessoas que as pessoas procuram para ouvir algo bom. E que todos os dias nós temos a destreza, o ânimo de estarmos na vida com consciência, com presença, conectados aos nossos sistema, aos nossos ancestrais, para que nós procuremos essa mudança dentro de nós e não nos outros.
porque os outros só serão os outros e nós teremos a capacidade de ser um pouquinho melhor se nós focalizarmos o nosso eu, a nossa vontade, as nossas buscas. Na verdade, não existe o outro, só existe nós. E no final das contas, é nós com Deus. E aí, o que vocês fizeram com a vida que eu dei a vocês? Essa vai ser a pergunta, se fosse possível verbalizar algo que Deus espera de nós. O que vocês fizeram com a vida que eu dei a vocês? Que nós possamos responder que nós entregamos o nosso 100%, que nós fizemos o nosso melhor, com o que nós acreditávamos, né? Com o que nós tínhamos, com o que dava para ser feito, porque a gente é muito imperfeito e a perfeição a gente ainda está muito longe, mas a gente tropeça, cai, levanta, né? E a gente continua avançando sempre, né? Nossa, quanta coisa boa eu lendo aqui, Jesus! Então, a gente tem que se preocupar com a gente, sabe? Que no final das contas é a gente com Deus. E tudo que nós fazemos aqui é um consenso, é uma responsabilidade nossa com compromisso com Deus. Então, quando a gente faz ao outro, nós estamos fazendo para nós. Porque no final das contas, nós estamos sendo um pouquinho melhor do que antes. E se eu falar para vocês sobre a preocupação do que os outros são para vocês, eu falo para vocês que vocês olhem para essas pessoas e falam: eu sinto muito. Eu sinto muito por tudo que te acomete. Mas hoje eu tenho um pouquinho mais de consciência, eu tenho a possibilidade de entender que você não é capaz de ser outra pessoa. Mas você também está a caminho, assim como eu, a caminho da luz. E assim eu te libero de todas as minhas expectativas. E assim eu me libero para eu também poder viver a minha vida sem nenhum peso, seguindo mais leve, rumo ao alto e ao infinito. Um beijo para vocês, que Jesus nos envolva em muita paz, em muita alegria e muitas coisas boas, porque nós merecemos. Um beijo!